Bora, bora! Papo de hoje, falar sobre financiamento. Vou falar sobre a minha experiência com financiamento. Vou compartilhar 3 dicas muito importantes. São dicas que puxam dicas, né? Mas que é mais importante de se colocar no planejamento antes de financiar alguma coisa. E uma dessas três, todas são importantes, né? Mas uma dessa, por mais importante que seja, por mais lógico que seja, muitas pessoas acabam negligenciando e é o que depois acaba sendo cobrado, né? O que me incentivou a fazer esse vídeo é exatamente o mercado atual de motos, né? O Brasil de 2024 para cá tem sido palco aí de grandes marcas chegando no Brasil aí, grandes modelos também. A gente tem aí Royal Enfield, tem CF Moto, tem Bajaj, tem a SBM também da Shinerai, dentre outras marcas chegando aqui. E com isso a gente olha certos modelos, gosta, olha a proposta da moto, gosta também, e que acaba já colocando a moto ali como primeira ou segunda opção de compra. Grande parte dos brasileiros não tem a condição de comprar a motocicleta à vista e também não tem condição de pegar esse financiamento que a própria concessionária oferece, que é o financiamento onde você consegue taxa zero, você consegue taxa de 0,99% devido à entrada que a concessionária pede. E com isso, a pessoa ela já quer ter o bem, ela já quer ter ali a moto lá na sua garagem, e ela acaba que entra no financiamento. E na emoção, o vendedor fica falando assim, vamos ver se o banco aprova, Aí o vendedor liga para o cliente, fala para o cliente, as parcelas são tantas, e o cliente na emoção ali, aí lá acaba que assina o contrato e não olha as coisas básicas, não faz um planejamento básico. Quando eu financiei a minha moto, foi mais ou menos a minha primeira moto, foi mais ou menos uns 10 anos atrás. E eu, graças a Deus, eu consegui fazer um planejamento. Só deixei uma coisa de fora, né, que eu vou contar lá pro final do vídeo. Mas eu consegui fazer o planejamento e é bom que você tenha isso em mente, né? E a primeira coisa a se colocar nesse planejamento é a sua fonte de renda, né? É a atenção à sua fonte de renda. E essa atenção à sua fonte de renda, ela envolve perguntas como: da onde vem a sua fonte de renda? E qual é a sua relação com a sua fonte de renda? E quando eu digo da onde vem a sua fonte de renda, a sua fonte de renda vem de você é um CLT, a sua fonte de renda ela vem de um salário mensal, ou você é autônomo, sua fonte de renda ela fica variando. Qual que o que sobra para você depois de você pagar todas as suas contas? Como é que está seu emprego? Se você está vendo que está oscilando muito, como é que está a sua relação com a sua fonte de renda no geral? Isso é muito importante a ser observado, é uma das primeiras coisas, porque geralmente os financiamentos eles são acima de 24 vezes, grande parte deles. A gente tem 12, 24, 48 e 60 vezes. Grande parte deles são acima de
48 meses, 24 meses, ou até 12, até 60 meses também. Então nisso a gente tem aí muito tempo. Às vezes o cara vai lá, ele compra uma moto, ele não coloca isso no papel, passa um tempo, ele vai lá e é desligado da empresa. E é aí que eu vou entrar na segunda dica, que é qual é o benefício que esse veículo ele vai trazer para a sua vida. No meu caso, quando eu comprei a minha primeira moto, eu já tinha em mente que o benefício que ela ia trazer para a minha vida seria me poupar tempo. Na época eu estudava, então eu tinha que ir para a faculdade, aí da faculdade eu nem dava tempo de eu passar em casa na volta, eu precisava já ir direto no trabalho, e depois que eu comprei uma moto, isso mudou tanto de eu não precisar mais acordar cedo para pegar ônibus para chegar na faculdade, e conseguir na faculdade passar em casa, almoçar tranquilo, tomar um banho, para depois ir para o trabalho. E nessa questão de poupar tempo, a motocicleta ela me ajuda bastante. Essa foi uma das vantagens. E a segunda vantagem, que foi o gancho, né, para a gente entrar nesse quesito de qual é a vantagem, é que a moto que eu comprei já era uma segunda opção como fonte de renda. Na época não se tinha essa diversidade de aplicativos para se trabalhar com moto. Na época que eu comprei a minha só se tinha a iFood só. Estava começando a lançar 99 em São Paulo, esses outros aplicativos eles nem sonhavam ainda em existir. Tanto que na época o iFood ele demorava bastante você fazer uma conta e conseguir logar. Mas às vezes sempre aparecia algum trampo de restaurante para entregar de certa hora a tal hora. E isso servia como um complemento. Então, antes de comprar, meu sonho já foi sempre ter uma algo cilindrada de começo. Mas só que eu fiz o planejamento e com a primeira moto eu precisava um pouco desse financiamento. E precisava também ter ela como fonte de renda, já que se tivesse algum problema com a moto relacionado à manutenção, já que o orçamento do jovem ele é sempre apertado, vamos dizer assim. Aí eu já tinha a moto como segunda opção de fonte de renda. Então a vantagem que eu vi nela antes de financiar era poupar tempo e ter ela como segunda opção de fonte de renda. Então, rapaziada, se vocês vão ter sua primeira moto, vão financiar, cuidado com o modelo da moto que vocês vão comprar. Isso inclui ter cuidado com o modelo da moto no sentido de, às vezes você pode comprar uma moto maior e essa moto ela pode te dar uma manutenção maior. A gente já está falando sobre financiamento, né? A Luiz foi embora aqui. A gente está falando sobre financiamento e no Brasil, cada vez mais, cada ano, as taxas de juros elas só estão crescendo. Isso tende a piorar o cenário, pois varia de CPF para CPF, de banco para banco. A gente tem aí essa coisa agora, né, deles analisarem o score, então idade. Então isso tudo vai influenciar na parcela. Então, se você ficar deixando para pegar um veículo não ter uma atenção à sua fonte de renda, do que é que está te sobrando real, você acaba que no final do mês você se embola com, caso apareça alguma manutenção repentina, você acaba que se embola com parcela, se embola com manutenção, e isso pode te atrasar. Então, voltando ao que eu estava falando, né? A primeira coisa a se colocar no seu planejamento é ter uma atenção com a sua fonte de renda, da onde está vindo a sua fonte de renda, se sua fonte de renda costuma ser volátil no final do mês. Se você tem um contrato aí CLT, como é que está esse contrato, como é que está seu trabalho. A segunda é qual é o benefício que esse veículo ele vai trazer para a sua vida. E agora a gente vai entrar na terceira. Essa terceira, cara, é uma coisa assim, vamos dizer que lógica, mas muita gente
vai só empurrando com a barriga, e é uma coisa que eu acabei de falar que se liga a segunda. Às vezes você faz as contas tudo próxima uma da outra, que você só vai empurrando com a barriga certas dívidas. E agora a gente vai falar sobre o seguro. Cara, o seguro, na época, eu tinha noção que eu precisava fazer um seguro, e eu não fiz o cálculo da parcela do seguro antes de comprar minha moto, junto já com a parcela final do financiamento. E vida que segue. O tempo foi passando, e quando o tempo vai passando, aí que já é um motivo maior para você simplesmente deixar para depois. Que foi o que aconteceu comigo. Foi um erro que aconteceu comigo. Não cometam esse erro, rapaz. Na época eu usava a minha moto só para ir para o trabalho e só para ir para a faculdade. Na faculdade ela ficava dentro do estacionamento da faculdade, e no trabalho ela ficava na frente do trabalho. Beleza. Um certo dia, trabalhando normal, de repente, quando eu fecho a porta do trabalho, olho para a rua, cadê a motocicleta? A motocicleta ela foi furtada. O camarada ele chegou com essa chave, bateu na ignição dela, o cara ligou a moto como se fosse dele, o cara ligou até a moto mais rápido. Se você desse a chave para ele, a chave que ele tinha, ele ligou mais rápido a moto. Ih, rapaz, o cara vai dar ré. Vou sair daqui. O cara ele ligou a moto muito rápido, e quando eu olhei pra rua, pô, não acreditei, cara. Só acreditei mesmo depois de alguns segundos, porque eu tava com o capacete na mão. Resumindo, liguei pra polícia, avisei, né, fiz os primeiros passos. Aí eu fui pra casa, tomei um banho, tive que ir lá registrar o boletim de ocorrência, registrei. E até hoje não achei a moto. Ou seja, não é bom você confiar 100% na segurança pública. Isso, eu não estou falando dos agentes, né, dos da linha de frente, estou falando de pessoas acima. Existem muitas coisas que acontecem na segurança pública, e isso acaba que desanima o agente da linha de frente. E são altas demandas, não é só uma moto sendo furtada, são várias motos sendo furtadas. Então, se você não coloca mecanismos na sua moto, mecanismos de segurança, e você confia 100% na segurança pública, isso não é uma coisa boa, cara. Se você também já entrou no financiamento, não teve condição de fazer esse orçamento antes, não teve tempo para fazer esse orçamento antes, e quando fez viu que estava caro e não tem condição de arcar com a parcela do seguro mais a do financiamento, tenta pelo menos colocar algum item de segurança na sua moto, porque no Brasil, além do furto de moto, a gente está observando aí muito furto de módulos. Caraca, pra que esse farol, brother? Pra que esse farol, brother? Agora sim o cara desgrila. A gente está observando muito furto de módulos. Então o vagabundo ele tá na pista aí, ele tá observando. Então cuidado, e a gente precisa ter atenção a isso, porque você trabalhar ali, trabalhar duro, trabalhar ali no sol, trabalhar na chuva, você pagar o seu bem, que às vezes já é suave, e você não ter um seguro do seu bem, hoje em dia no Brasil é um pouco complicado, cara, porque depois que o cara vem, pega e leva, já era. Se achar é um milagre. E se achar também, você precisa ver como é que está o estado da motocicleta, né? Às vezes você tem que gastar. Os caras aqui, esses farol deles, esses caras aqui andam com farol alto. E você precisa, às vezes, arcar com esse prejuízo, e você às vezes está com orçamento muito próximo ali um do outro.
Então, cara, atenção a essa questão do seguro, é muito importante. Então, rapaziada, abre o olho, faz o orçamento antes de de entrar no financiamento. E por hoje é só. Só passando de novo por cima das dicas. No seu planejamento, então, o que você precisa ter em mente? Qual é ter uma atenção com a sua fonte de renda. Eita. Qual é o benefício que esse veículo ele vai trazer para a sua vida? E não esqueça de fazer o cálculo da parcela do seu seguro com a parcela do seu financiamento. Isso é muito importante. E esse foi mais um videozão, vídeo curto, né, em vista dos 2 primeiros vlogs que eu lancei, acredito eu. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!